e ela pergunta, por exemplo, se você se autodeclara preto, pardo, amarelo, indígena, né, tem ali algumas classificações. A pesquisa, ela é diferente, ela não é identificada. E é o que hoje em dia é mais correto por uma questão de LGPD. Sabe que a gente tem a Lei de Proteção Geral de Dados, né, recente, e para que hoje a gente possa fazer qualquer pesquisa ou censo, a gente precisa da validação da equipe, né, de LGPD, compliance, enfim, acredito que cada empresa está aí dentro de um núcleo de governança, mas precisa de uma validação de LGPD. E a LGPD vai deixar muito claro que todas as vezes que você tem algum tipo de cruzamento, isso não é legal. Então, não é legal que eu consiga cruzar quem foi que disse que é gay, lésbica ou pansexual, intersexo e etc. O ideal é que as pessoas possam responder à pesquisa e no final a gente tenha um montante desse resultado. E não que eu consiga necessariamente apontar a Thaís é heterossexual, a Thaís é a mulher negra na presidência. O ideal é que a gente tenha os montantes desses resultados, mas não necessariamente eu tenha o cruzamento disso. Então, por isso a pesquisa e não o censo. Nós usamos aqui como parceiro para realizar essa pesquisa a consultoria da Margarete Goldenberg. Então, a Goldenberg, ela só trazer aqui um pouquinho dos dados. Ela está há mais de 25 anos atuando no mercado corporativo na temática mais ampla de direitos humanos, englobando responsabilidade social, investimento social privado, ESG, diversidade e inclusão. Ela tem um sólido conhecimento e experiência de mercado, atuando conjuntamente com mais de 100 empresas no apoio, assessoria e implantação de jornadas de diversidade e inclusão. Os serviços apoiam as empresas em todas as etapas da jornada de diversidade e inclusão, desde o diagnóstico, desenho de posicionamento estratégico, plano tático e implantação. E aí aqui ela dá os vários exemplos das atividades que ela fornece. Mais de 80 workshops, participação em debates, roda de conversas, palestrantes no tema de D&I, isso somente em 2022. E ela é a consultora estratégica e tática na criação da gestão de toda a estratégia do movimento Mulher 360. Então, a Margarete está à frente, né, do movimento Mulher 360. É um movimento que muitas empresas são associadas, inclusive Atento, mais de 82 empresas associadas, e ela deu todo este suporte, né, fez a realização de toda essa pesquisa. O que é muito importante ser feito por uma consultoria externa, porque isenta a empresa até numa questão de auditoria, etc., como esses dados foram coletados, como esses dados são apresentados. Então, muitas vezes a empresa, não, eu vou fazer, se é só um SurveyMonkey, a gente faz por aqui, encaminha para todo mundo, mas eu acho que a gente tem muito mais até uma garantia de que esse serviço foi feito com uma isenção, sabe? Uma empresa coletou esses dados, uma empresa trouxe isso para a gente, disse sobre os resultados, né? A gente fica muito mais isento nessa condição, especialmente do que se refere a dados. Também com todo esse, é claro, que quando você envolve uma consultoria externa, a gente tem mais barreiras de LGPD, são mais conversas, etc., para a gente conseguir chegar a um denominador comum para a empresa, para a segurança, para a condição de compliance, governança, etc., para a garantia dessas informações de dados, né? Dados são o ouro do nosso milênio, então, assim, precisa estar tudo estrategicamente muito coeso para que a gente não tenha nenhum problema, tá bom? Gente, eu estou falando para deixar as dúvidas para o final, tá bom? Então, no final, anote sua dúvida aí, a gente faz tudo de uma vez só. Aqui foi um pouco, né, de como a gente iniciou essa conversa aqui na Atento. Então, nós reunimos, né, grupos, e aí eu vou explicar um pouco melhor, mas para divulgar a pesquisa, a gente passou por diversos comitês, reuniões, etc., explicando o que seria essa pesquisa. Então,
A pesquisa sobre diversidade e inclusão ela é necessária para compreender melhor o perfil de nossos colaboradores, bem como a percepção geral em relação à diversidade e inclusão, para que possamos aprofundar nosso posicionamento sobre o tema. Os dados dessa pesquisa, eles foram utilizados para criar, desenvolver e aprimorar a estratégia de diversidade e inclusão aqui na Atento. Então, a gente trouxe quem deve responder, todas as pessoas, colaboradores do Grupo Atento, né? Nós temos 3 empresas no grupo, Atento, Interfy e R Brasil. Quanto tempo leva para responder a pesquisa? O tempo máximo dedicado para responder foi de até 10 minutos no máximo. Até quando? Então, a gente iniciou em 6 de abril, a gente teve uma primeira fase até 29 de abril de 2022, depois a gente prorrogou mais 6 dias até o dia 5 de abril. Então, ela foi de 6 de até 5 de maio, perdão. Então, ela foi de 6 de abril até 5 de maio. As respostas serão confidenciais, estamos comprometidos com o total respeito à sua privacidade, suas respostas serão 100% confidenciais e a sua identidade será mantida em sigilo. A gente vai ver um pouco aqui das perguntas, elas foram divididas em 3 blocos, então em nenhum momento teve algum tipo de identificação, e também não foi feito com nenhum cruzamento sistêmico ou de login para que a gente pudesse cruzar as respostas. Então, no bloco 1, o perfil geral dos funcionários. Nesse bloco, nós queremos compreender qual o perfil e as características gerais dos respondentes. Então, com a sua idade, existiam ali algumas sugestões de respostas, né? A pessoa clicava ali na resposta que mais atendia a ela, como de 18 a 25, de 26 a 32, então tinha ali algumas sugestões. Qual a sua cor ou raça? Nós dividimos conforme IBGE, é importante abrir a questão de negros, então pretos e pardos, eles estão compostos por negros, então a gente dividiu quantos pretos, quantos pardos, e essa nomenclatura se torna negros, tá? Qual a sua escolaridade? Você se sente à vontade para identificar sua orientação sexual e sua identidade de gênero nessa pesquisa? Então, se ela dizia sim, ela continuava com a resposta, e se ela dizia não, ela encerrava esse bloco de perguntas por aqui, tá? No segundo bloco, a gente quis saber um pouco mais sobre a diversidade no seu dia a dia. Nesse bloco, nós queremos compreender como você vivencia a diversidade no seu dia a dia, com sua família, seus amigos, nos momentos de lazer, na sua casa, nos espaços públicos, nos meios de transporte, entre outros. Então, aqui um exemplo de pergunta: o debate sobre diversidade e inclusão faz parte do seu dia a dia fora do ambiente de trabalho? Aqui eu estou trazendo alguns exemplos, tá, gente, de perguntas. É claro que em cada bloco existiam mais perguntas. E o bloco 3, a gente perguntou sobre a diversidade na empresa, na Atento. Então, neste bloco, nós queremos compreender como você vivencia a diversidade no seu ambiente de trabalho, com os seus colegas, seu time e suas lideranças. Então, uma das perguntas: você considera a Atento uma empresa diversa, que possui diferentes tipos de profissionais, com diferentes origens, credos, classes sociais, raça, gênero, orientação sexual, entre outros? E outra pergunta: quais dos temas abaixo você considera que a Atento deveria abordar na sua atuação em diversidade e inclusão? Essa já era uma pergunta aberta, né, e depois teve todo o diagnóstico entregue pela Margarete Goldenberg, né, pela consultoria dela, para que nós pudéssemos atuar e criar um plano de ação. E aí a gente fez aqui um plano, né, de comunicação, como é que isso foi divulgado aqui dentro, porque o grande desafio é chegar em cerca aí de 65.000 pessoas. Então a gente teve divulgação através dos nossos canais internos, a gente teve um vídeo da nossa vice-presidente de RH e do presidente da empresa, né, CEO da Companhia Brasil, falando sobre a pesquisa. Nós tivemos uma parceria com o apoio de uma equipe interna que nós tínhamos, que chegava até as pontas, até as pessoas que estavam lá na PA, informando sobre a pesquisa, também com tablets, para que as pessoas pudessem realizar a pesquisa. A gente também enviou mensagem nos grupos de WhatsApp que existem das lideranças. A gente enviou SMS para toda a base de telefones corporativos. A gente fez um evento de abertura, onde a gente convocou toda a liderança de forma online para, né, no dia 6 de abril, dar início, né, fazer um evento aí de abertura falando sobre a pesquisa. Também nós tivemos a equipe, né, a minha equipe de responsabilidade social corporativa, nós fomos em todos os sites, distribuir papéis com QR Code que levava direto para a pesquisa.
Tivemos também um comunicado na nossa ferramenta interna, que é o Pessoas Online, que é a ferramenta onde o funcionário tem acesso a toda a parte de departamento pessoal, Olerite, etc. E as URLs foram liberadas também em todas as aplicações dos nossos clientes. Então, a gente atende muito cliente bancário, onde os sistemas são bem restritos para a abertura, por exemplo, de uma página do Google ou qualquer outra ferramenta que não seja as ferramentas do cliente. E aí a gente teve autorização deles também, claro, com antecedência, para que essas URLs da pesquisa pudessem ser liberadas também nas suas aplicações, tá bom? Gente, da minha parte é isso. Eu deixo aqui os nossos contatos. Então, Margarete Aniquian, superintendente da área de responsabilidade social corporativa à frente de todo o projeto, de todo o programa de diversidade e inclusão global da Atento. Os meus contatos aqui, Thaís Patrício, LinkedIn, Facebook, Instagram, de preferência conexões no LinkedIn para a gente aumentar aí a nossa rede, no que se refere à diversidade e inclusão. Gente, eu sei que foi rápido, eu acho que o objetivo era esse, mas fico aqui à disposição para perguntas, dúvidas, o que vocês quiserem trazer, fiquem à vontade. Primeiramente, eu queria agradecer, Thaís, por compartilhar tanto conosco, foi muito rico, obrigada. E eu sei que este time aqui tem muitas dúvidas, porque eles escreveram pra gente, e eu queria ver se vocês vão levantando a mão. Qual que é o esquema aqui? Tem uma fila que vai se formando, né? Então vocês vão levantando a mão, eu vou acompanhando aqui na direita, então a gente consegue, colocando voz aí a cada um de vocês. A primeira pessoa que levantou a mão aqui foi a Margot. Margot, seja bem-vinda. Pode falar. Acho que deu algum pau no microfone, né? Ah, então vamos embora, Marley. Pode falar. Depois a gente volta Oi, para Margot. bom dia, vocês estão me ouvindo? Bom, primeiro eu queria agradecer a você, Laura, pela organização e a Thaís por disponibilizar e falar um pouquinho sobre esse trabalho que foi feito na Atento. E como você comentou, as pessoas para responder a pesquisa, elas não se identificam, e aí eu queria entender se elas não se identificam de nenhuma forma, nem com um CPF para poder acessar um sistema, como é que vocês fazem para saber que as pessoas que estão respondendo são realmente os funcionários da companhia? Tem um link específico? Como é que vocês fizeram? A gente tinha um link específico passado, né, pela consultoria, e esse link foi disponibilizado para os líderes, para os funcionários através de e-mail marketing, né. A gente usou diversas ferramentas, utilização até mesmo do QR Code impresso para que essas pessoas pudessem preencher. A gente fez o aluguel de tablets para entregar para as pessoas aqui no horário de trabalho, para que elas também pudessem realizar o preenchimento. Então a gente não teve nenhum cruzamento, por exemplo, de CPF ou de login, né, porque hoje todo mundo loga, né, numa máquina Uhum, com o login da empresa, então a gente não teve nenhum tipo desse tipo de cruzamento. A gente acreditou na boa-fé das pessoas, né, que as pessoas estariam uhum. respondendo aqui e que seriam funcionários. Eh, é muita gente, né, então até para se a gente chegasse, tipo, a 70.000, talvez a gente poderia falar: "Pô, 5.000 não é não dá tempo", Uhum, mas o grande desafio é chegar em 65.000. Então, foi assim, né, não teve nenhum cruzamento, por exemplo, CPF ou coloque seu login, ou seu RA, RE, enfim, né. Não teve nenhum tipo de cruzamento. entendi. Eu te perguntei porque aqui a gente fez o censo, que as pessoas se identificavam para poder logar na plataforma, então a gente passou esses dados, óbvio, com autorização da nossa equipe de segurança de informação, jurídico, todas as pessoas que cuidam de LGPD, de que a gente ia passar o nome, o CPF das pessoas, e aí cada um entrava, criava uma senha, mas ele não fazia esses cruzamentos de informação, era só para garantir mesmo que quem estava acessando eram os colaboradores da companhia, e até se alguém tivesse alguma dificuldade para entrar em contato direto com a empresa que nós contratamos também para manter essa isenção. Era só para entender. Obrigado. Por nada. Beleza, aí agora a gente tem quer tentar de novo, Margot? Vamos ver se vai?
Ó, vou ler para vocês aqui, tá? A minha pergunta é sobre o cruzamento de dados no que se refere aos marcadores sociais. Pode explicar melhor, Margot? Seria sobre as intersecções, é isso que você quer saber? É isso Como mesmo. fica as interseccionalidades? Isso mesmo. Ela Você quer saber? comentou Posso aqui no ajudar a chat. responder um pouco, posso ajudar aqui na resposta. Claro, Na Meg. verdade, toda a análise dos dados da pesquisa foram feitos pela Goldenberg. Então, quando a gente fez as reuniões posteriores, já para olhar todo o cruzamento de informações, a gente recebeu, então, essas análises a partir aí de formatos que eles já oferecem para o mercado. Então, a gente sim conseguiu ter esse cruzamento. Posso dar um exemplo: a gente trabalhou muito a questão de gênero e raça, e até para olhar alguns percentuais e poder também trabalhar nos planos de ação, porque de fato, com a amplitude que essa pesquisa teve, né, ela tinha em torno ali de 30 questões, acho que a Thaís comentou, ela deu ali pequenos exemplos de perguntas, mas era um questionário que levava em torno de 7 a 10 minutos para ser respondido. Então, o volume de dados, de cruzamento e de informações que a gente recebeu foi bastante rico. Isso que permitiu que a gente, então, trabalhasse aí na construção de todo o plano de ação. Então, falando um pouco da interseccionalidade, né? O que a gente confirmou? A gente já tinha um pouco dessas análises, mas com a pesquisa isso ficou mais referendado. A gente tem um público na Atento de pessoas negras bastante expressivo. A pesquisa chegou em torno de 50, acho que de 58%, e a gente trabalha dentro, né, da nossa base de colaboradores com algo em torno de 62% a 65% de pessoas que se autodeclaram pretas ou pardas. Quando a gente cruza com a questão de mulheres, por exemplo, e coloca isso dentro da hierarquia, a gente consegue enxergar que a gente tem mulheres em posição de liderança, mulheres negras, mas elas vão com uma maior intensidade até um determinado nível, até os primeiros níveis de liderança. Quando a gente acende isso para alta liderança, a gente já tem um número muito mais reduzido. Então, isso foi possível confirmar e ter dados consistentes com toda a pesquisa. Só para trazer um exemplo, tá? É importante também falar de trans, né, que é uma grande questão, né, a gente também teve essa questão da interseccionalidade, né, quando a gente fala do público LGBT, mas olhar dentro do LGBT, o L, o B, o G, o T, e especialmente o T, né, porque a pessoa trans, a gente tem o homem trans, a mulher trans, que faz, né, toda essa interseccionalidade com os homens, com as mulheres, né, mas também a questão do não binário, né, para não perder também essas pessoas. Então é importante olhar. Acho que talvez tenha tirado sua dúvida, Margot, sobre as intersecções. Pode ser aqui. Eu queria fazer uma pergunta, tirar uma dúvida, Laura. Espera aí que a gente tem uma fila, né? Eu comi bola, espera aí. A próxima pessoa aqui é a Vanessa. Oi, Ah, bom você. dia. Isso aqui no meio. Pode falar. Eu sou a Vanessa da CIT. Eu queria entender um pouquinho melhor, gente, se vocês têm ações afirmativas internas. Então, vou dar alguns exemplos, sei lá, promoções. Promoções, primariamente, deveriam ser dadas para as pessoas de grupos minorizados. Se vocês fazem pesquisas externas e não conseguem saber quem são essas pessoas de grupos minorizados, como é que vocês tratam isso na prática? Hoje a gente tem essa dificuldade, né, a gente quer muito fazer essas ações internas, mas a gente para nessa hora que o dado não pode estar disponível internamente, quem é de qual grupo. Então, como que vocês tratam esse tipo de assunto? Como é que é a prática de vocês nesse sentido?
Bom, a gente também tem trabalhado em ações afirmativas. Isso veio com mais propriedade a partir até da própria pesquisa, porque a pesquisa ela tinha dados, mas ela também tinha o qualitativo. Então, tinham algumas perguntas abertas que possibilitaram que a gente também recebesse informações qualitativas. E apesar assim do maior percentual de colaboradores que responderam à pesquisa afirmarem que sim, a Atento é uma empresa diversa e sim, a Atento é uma empresa inclusiva, ainda se percebe que algumas ações elas não ficam tão explícitas. Então, a gente também tem trabalhado nesse sentido. Um primeiro exemplo que eu posso trazer para vocês, a gente tem um programa de mentoring já na companhia, que é dos próprios líderes com o público interno, então é um programa totalmente interno, e a gente sempre teve as edições do mentoring de forma tradicional, as pessoas se inscreviam, tinham ali alguns critérios que tinham que preencher, etc., e quem eram os mentorados também ali se candidatavam e era feito o match. O que a gente fez? Isso veio muito da pesquisa. A gente criou, particularmente no ano de 2022, um mentoring em específico para pessoas negras. Por quê? Porque a gente percebeu essa questão de seniorizar, digamos assim, de você ter pessoas mais preparadas para ocupar posições mais sêniores na companhia, e o programa de mentoring, então, ele veio respondendo um pouco dessa característica e dessa necessidade. Então, trazendo aqui um rápido exemplo de ações afirmativas. E a gente tem usado muito também essas ações afirmativas na divulgação de vagas. Então, a gente tem criado banco de talentos com foco específico para pessoas negras, para pessoas 50 a mais, por exemplo. Então, a gente também está aprendendo aí a trabalhar um pouco mais nesse aspecto. Mas nesse programa interno que vocês fizeram, por exemplo, de seniorização, né, para as pessoas negras, vocês abriram para as pessoas que se autodeclaram se candidatar? Ou vocês sabiam quais eram as pessoas? Não, nesse específico, a gente sabe quem são as pessoas, porque é isso, a questão racial é algo que é declarado, então a gente tem isso no banco de dados e acompanha esses indicadores mensalmente, mas especificamente nesse programa de mentoring, como ele é um programa de autodesenvolvimento, a gente entende que a pessoa tem que se candidatar, quer dizer, tem que fazer sentido para ela, para o momento de carreira. Então, especificamente, foi aberto, as pessoas se inscreveram, e a ideia é que esse grupo de mentorados tivesse apenas pessoas negras. Os mentores, não necessariamente, tá? Poderiam ser de qualquer raça, mas os mentorados, 100% das pessoas que participam, a gente está finalizando o programa, ele começou em agosto, julho, agosto, e termina agora em março, é um grupo específico de profissionais que se autodeclaram pretos ou pardos. Obrigada. Beleza, e agora a gente tem o Arthur Gomes. Oi, gente, primeiro quero parabenizar esse momento, né, a Thaís, a Margarete, por separar e falar um pouquinho com a gente. A minha dúvida é em relação à adesão. Acho que eu cheguei um pouquinho atrasado, não sei se vocês falaram um pouco disso. Eu trabalho aqui no Hospital Albert Einstein e nós tivemos muita dificuldade em relação a essa questão de adesão. Então, os colaboradores já respondem diversas perguntas em relação à saúde corporativa, a outras, né, questões que a gente precisa por questões de auditoria e tudo mais. E quando a gente foi fazer a questão nossa pesquisa, a adesão foi um pouco baixa e a gente não tem esse dado de uma maneira muito clara para poder demonstrar e levar um pouco para cima. Eu queria entender qual que foi a adesão de vocês e quais foram os movimentos. Eu vi que a Thaís falou um pouquinho de distribuição de tablets, né? Mas eu quero entender também se foi feito mais alguma coisa a mais para que as pessoas realmente respondessem essa pergunta. Obrigado. Bom, a adesão era
um desafio para a gente, como é tudo aqui na Atento, considerando o número de colaboradores. A gente anualmente tem uma pesquisa de clima e cultura, onde a gente precisa ter, até por cumprimento aí de metas nossas internas, no mínimo 60% de adesão. E dentro das orientações da Goldenberg, como também foi a primeira vez que a gente não tinha nenhum parâmetro. Eles diziam que a gente deveria chegar em 50% a 70% de participação. A gente sabia que era muito desafiador, considerando o nosso público, a dispersão geográfica, né? Nós temos mais de 30 prédios no Brasil, enfim, toda a questão de conexão, então, que a Thaís trouxe até na apresentação, a gente usou diferentes ferramentas para tentar chegar nas pessoas, fizemos uma campanha de comunicação bastante agressiva, com vários reforços, com envolvimento da liderança, que é, no nosso entendimento, o principal canal, que é quando a liderança apoia e incentiva, a gente vê que as pessoas participam mesmo. Nós chegamos a 41% de participação naquele momento. Num primeiro instante, deu aquela sensação de, poxa, né, fizemos tanto esforço e a gente não chegou, pelo menos ali nos 50%, que era o mínimo necessário. Mas, considerando o volume de pessoas que participaram, a própria Goldenberg disse que os dados eram bastante coerentes, então foi possível, sim, afirmar ali, a partir das análises, né, ter ali dados que realmente fossem consistentes. A gente teve mais de 27 mil pessoas que participaram. E um esforço muito grande também da equipe nossa de responsabilidade social, que o tempo todo, durante esses quase 40 dias que a pesquisa ficou no ar, esteve ali, né, à frente, interagindo com as lideranças, interagindo com os colaboradores, na medida do possível, mas é isso, a gente conseguiu chegar a 41%, que pelo volume foi bastante significativo. No começo bateu uma tristeza, assim, olhar 41%, aí quando a gente falou 27 mil pessoas, a gente mesmo se abraçou e falou: "Não, a gente fez muito, são 27 mil pessoas", assim, né. É muita gente, você pensar que muitos com um papelzinho, né, porque é isso, como é que você chega no cara que está lá na fábrica, no teu atendente que pega a pessoa lá na entrada do hospital, né, no nosso caso, a pessoa que está na PA todos os dias, né, no ponto de atendimento. Então são muitos desafios, né, quando a gente fala de chegar até essas pessoas, né. Se a gente fala de um mundo perfeito, todo mundo no escritório sentado ali na frente da sua máquina, é simples, mas não é a realidade da grande maioria de nós aqui, né. A gente sabe que a gente tem que chegar lá na pessoa e para chegar nela tem todo um desafio. Antes da Laura abrir para a próxima pergunta, só a Fabiana colocou aqui, Meg, no chat, sobre o programa de mentores, ela falou assim, né, nesse caso específico de ações afirmativas de mentoring para pessoas pretas, como vocês coletaram os dados deste grupo? Por censo? Pediram alguma autorização para usar esses dados? As pessoas que se inscreveram, né, Meg, se quiser complementar, elas realizaram a inscrição para o Mentoring por uma plataforma. Então existe uma plataforma de mentoria, que a gente já usava para mentoria, para as mentorias sem ser esse recorte exclusivo, e dentro desse recorte exclusivo a pessoa fazia, aí sim, para a mentoria tinha todo um cadastro, onde você validava, assinava um termo de autodeclaração de pessoa preta ou parda, né. Então, nesse caso, não foi por um censo, mas foi por uma inscrição. Foi feita uma inscrição, depois realizado um match, e a partir daí foi concedido as vagas, porque também houve um número grande de inscritos e a gente tinha um número também de mentores, né, então, foi feito aí meio que um sorteio, mas a partir de um cadastro numa plataforma e de uma autodeclaração, afro, aí como é que a pessoa se autodeclara preta ou parda. Acho que respondi, Fabiana. Por nada. Ver o próximo nome aqui que a gente tem é a Leila de Souza.
Oi, pessoal, bom dia. Queria agradecer aqui esse evento maravilhoso, parabenizar a Laura pela organização, show de bola. Muito bom poder fazer essa troca aqui com vocês. Gostei bastante aí da apresentação da Thaís, acho que dá uma visibilidade bacana aqui pra gente. Qual que é a minha dúvida que está muito relacionada ao que a Vanessa já falou também, tá? Eu entendi que é muito mais fácil a gente olhar aqui para alguns pilares, como pessoas pretas e pardas que vão fazer autodeclaração, quando a gente olha para mulheres na liderança, pessoas com deficiência, mas quando a gente olha especificamente para o grupo ali LGBTQIA+, por exemplo, como que vocês identificam para criar ações específicas para esse grupo? Então, com dados, ok, tu tem uma visibilidade da companhia como um todo e como que isso está distribuído. Mas como que a gente, por exemplo, esse ano a gente está fazendo um processo de mentoria aqui, olhando os 3 pilares, pessoa com deficiência, pessoas pretas, pardas e também mulheres na liderança. Como que a gente identifica esse público de LGBTQIA+, para que a gente faça algum trabalho com eles também? Eu acho que hoje é o meu maior desafio aqui. Bom, na pesquisa a gente trabalhou toda a questão do anonimato e a gente teve ali pessoas que se autodeclararam LGBT em todas as letras, e foi a primeira vez que a gente, de fato, conseguiu ter dados mais concretos, tá, Leila? A gente aqui na Atento já trabalha com o uso do nome social por identidade de gênero desde 2013, então a gente já tinha uma forma de acompanhar um pouco as pessoas trans que ainda não tinham o nome civil alterado e que pediam o uso do nome social. A gente tinha ali algo em torno de 160, 180 pessoas que ao longo dos últimos anos foi mais ou menos esse número que a gente sempre acompanhou. Então, essas pessoas a gente sim sabe quem são, né, em que área estão, qual cargo, porque elas solicitam pelo nosso sistema interno a questão do uso aí da alteração para o uso do nome social. Só que na pesquisa, como ela foi anônima, nós chegamos a um número de 450 pessoas que se autodeclararam trans ou não binárias. Então, foi a primeira vez que a gente, de fato, teve, digamos assim, uma mensuração mais apurada de qual é o público que a Atento tem, considerando pessoas trans ou não binárias. Só que nós não temos, né, a gente não sabe quem são essas pessoas e onde elas estão. Então, o que a gente trabalha muito fortemente são campanhas internas, aí usando toda a comunicação interna, e a gente também usa as nossas redes sociais para isso, apoiando toda a questão da causa LGBT. Então, nós somos signatários e associados ao Fórum de Empresas e Direitos LGBT, e as ações que a gente cria dentro da companhia, que são voltadas a esse público, elas são divulgadas de forma ampla, né? De novo, usando aí todos os canais que a gente tem na companhia. Então, hoje a gente não tem, por exemplo, se você me perguntar, mas quem são essas 450 pessoas? A gente não sabe quem são, a gente tem apenas as pessoas que solicitaram alteração do nome social, mas a gente sabe que muita gente já conseguiu fazer isso legalmente e entra na companhia com o nome alterado. Eu acho, Então, Leila, se você permite, né, e Meg, acho que uma coisa que a gente fala bastante, e a gente teve a oportunidade até de estar em um dos nossos clientes esses dias falando sobre isso, é a questão do protagonismo. Quando a gente dá o protagonismo para essas pessoas, a gente, naturalmente, elas surgem, né, vamos dizer assim, elas já estão aqui, mas elas aparecem para a gente saber quem elas são. Então a gente tem N ações aqui. O povo é muito criativo. Gente, a gente não tem dinheiro, mas a gente é muito criativo. Então a gente fez em junho do ano passado uma batalha de drags. Gente, mas assim, eu olho aquele vídeo, eu choro toda vez, porque de emoção, porque a gente recebeu vídeos lindíssimos das meninas e drags e kings, né? E dos meninos se montando e mandando pra gente, e a gente fez uma eleição tudo aqui online mesmo, né? Cara, foi fantástico, assim, sabe, a gente poder ver a dedicação
a pessoa que ganhou está 7, e aí uma intersecção, né, de refugiado com LGBT, uma pessoa que veio de um país latino onde ela não podia ser quem ela sempre quis ser, e ela veio para o Brasil com 10 meses no Brasil, há 7 meses aqui na Atento, ela ganhou a batalha porque ela fez uma make, uma apresentação lindíssima. Então, eu acho que é um pouco disso também, sabe? Quando você faz ações que você começa a trazer esse protagonismo, a dar esse espaço, a dar esse lugar, as pessoas aparecem. Assim, eu não tenho eu queria ter uma palavra mais bonita, mas eu não tenho, assim. Eu só consigo pensar nisso, assim, Bacana. sabe, elas aparecem para você e você começa a dar esse lugar, você começa a olhar diferente, você começa a gente fez agora no mês da visibilidade trans uma roda também de conversa e a pessoa disse: naturalize os nossos corpos no churrasco de domingo. Naturalize os nossos corpos nos espaços onde nós não estamos, entende? Então, eu acho que é um pouco disso. Aqui a gente tem vários desafios, gente. Assim, muito desafio mesmo. Não acha que a gente está contando aqui, não, a Tenta é perfeita, não tem. Não, a gente tem muito desafio também. Mas é um pouco disso, sabe? Naturalizar para que elas apareçam, dar esse lugar, esse protagonismo. É bem bacana os exemplos que você trouxe. Aqui a gente já tem, assim, acho que trazendo até um pouco do que a Margarete trouxe ali dos dados, a gente tem dados do GPTW, inclusive, por exemplo, né? Só que trabalhando os grupos hoje de afinidade, e eles trazem muito essa ansiedade de trazer esse mapa mais aberto, mesmo dos grupos de afinidade, né? Como que a gente vai focar nisso? Eu não sei se alguém aqui já fez algo mais nesse sentido, se puder depois compartilhar comigo, enfim, para a gente avançar um pouquinho nesse tema e saber o que é viável ou não da gente implantar aqui, né? E de fazer essa ação mais aberta. Já temos algumas ações, já fazemos jornada de diversidade aqui e faz a intersecção aí de todos os pilares, enfim, tem bastante ações, mas hoje o que eles trazem muito é essa questão de querer fazer um censo. E agora eu vi que é muito mais delicado do que eu imaginava quando a gente fala em censo, né? Mas obrigada pelas orientações, pessoal. Obrigada a você. Agora a gente tem a Ana. Ana da For All. Tá por aí? Ana Galo, sou eu? Não, é a Ana Ulicea. Ah, tem outra Ana, não vi. Tem, ela tá antes de você, depois é você. Mas Combina. acho que a gente pode trocar, não tem problema não. Porque ela tá travada. Eu tô vendo a fotinha dela, tá estática. Bom, Ô, Laura, ela comentou aqui no chat, desculpa, que ela infelizmente precisou sair. Parece que ela tem um cliente. Ah, que pena. Tudo bem. Vambora bom, então, Ana. bom dia, pessoal. Prazer grande estar aqui com vocês. Agora, finalmente, né, entrando no grupo, porque no começo estava cheia de afazeres aqui, não tinha conseguido. Agora eu vou conseguir me engajar melhor e muito alegre de poder fazer parte desse Bente e estar junto com esse pessoal todo. Bom, minhas perguntas são em torno de como foi, eu tenho 2 ou 3 perguntas, o letramento da liderança, né, porque existe sim essa questão, como vocês estavam comentando, né, apesar de todo o trabalho, é claro, não é super rápido que você consegue colocar, por exemplo, as mulheres já lá na liderança, e aí quando você fala ainda de interseccionalidade, mulheres negras, por exemplo, já na liderança, então isso tem tudo que ser muito trabalhado e vai caminhando. Só que também, por exemplo, quando você fala uma empresa de consultoria, é uma empresa que majoritariamente, normalmente, e de tecnologia, você tem homens héteros, né, na parte superior, né? E a gente já está avançando aqui bastante. Só queria saber um pouco se vocês têm alguns programas também para liderança e como que vocês vêm trabalhando isso. Bom, Ana, a conversa de diversidade aqui na Atento, ela já é de longa data, né? Como eu comentei, a questão do uso do nome social, a empresa já adota isso desde 2013, acho que a gente foi uma das primeiras empresas a, de fato, ter né, essa possibilidade, hoje isso já é mais habitual, mas assim, a gente já vem trabalhando a temática ao longo de pelo menos aí 8 a 10 anos.
Então, quando a gente fala de letramento da liderança, de novo, é o que a Thaís comentou, não é que a gente é perfeito, mas a companhia ela já tem uma conversa de diversidade bastante avançada. Então, a gente usa muito as nossas ferramentas internas, então a gente trabalha muito em campanhas ao longo do ano falando da temática. Então, a gente não faz, por exemplo, só ali no mês de junho, que a gente tem ali o Dia do Orgulho LGBT, então fala sobre a questão LGBT somente em junho. Não, a gente falou agora em janeiro da questão da visibilidade trans, a gente vai falar em junho, de fato, durante o mês todo, e a gente vai falar ali ao longo do segundo semestre. Então, a gente constrói um calendário onde as principais temáticas elas são trabalhadas de diversas formas, não só através de comunicado, mas como eventos internos, posts nas redes sociais, enfim, a gente tem muito material aqui, a gente tem uma cartilha de diversidade que ela está disponível na intranet para qualquer colaborador, a gente tem um treinamento de vieses inconscientes, que é um treinamento online, obrigatório para todos os colaboradores, então é também uma oportunidade da pessoa entrar em contato, ter um entendimento. Então, temos os grupos de afinidades que trabalham fortemente as temáticas. Então, são várias ações conjuntas que ajudam a trabalhar a questão do letramento. Tá? A gente não tem nenhum treinamento específico para liderança sobre diversidade, porque a gente entende que a gente já está num estágio mais adiantado, o que não significa que a gente não tenha que falar, tá? Mas eu acho que depende muito do momento que a empresa está, da sensibilidade que a alta liderança tem ou não com o tema. Aqui a gente tem uma alta liderança, e quando eu digo alta liderança, eu estou falando do CEO, eu estou falando dos VPs e diretores, pessoas extremamente engajadas e comprometidas, inclusive muitos deles participam dos grupos de afinidades. Então, é esse o estágio que a gente está. De novo, temos desafios gigantes, mas alguns degraus a gente já conseguiu avançar. Excelente. Obrigada. Também, assim, só para explicar, né? Eu trabalho na UI, mas eu trabalho com clientes, então eu trabalho nos projetos com os clientes e na parte de tecnologia. Para RH, para diversidade, etc., eu dou todo esse apoio. É só porque eu não estou falando pela UI diversidade, tá? Só para deixar claro, porque eu não respondo pela área de diversidade na UI. Mas aqui está nesse... A UI, sim, está nesse mesmo estágio, mas eu tenho muitos clientes que estão alguns passos antes. Então, a gente está ali, né, fazendo todo esse desenvolvimento, esse letramento, tirando essas dúvidas, enfim. Sobre a questão da... Vocês já falaram das vagas afirmativas, que estava aqui na minha lista, e eu ia perguntar... Deixa eu ver aqui, fiz até uma listinha aqui para... Também sobre se hoje, porque vocês têm um público jovem, né, bastante grande, que faz parte da empresa de vocês. Existe uma pressão ou vocês hoje trabalham a questão da comunicação neutra em comunicações oficiais, ou existe uma formalidade, ou como que isso é tocado hoje dentro da empresa? Até mesmo porque eu vejo, assim, hoje a gente vai vendo que os jovens, né, estão vindo mais preparados, mais abertos, mais flexíveis, ou não também, enfim, não dá para generalizar, mas, assim, gostaria de ouvir um pouco de vocês sobre essa questão da linguagem neutra. Tá. Esse é um tema que, de fato, eu entendo que ainda é polêmico e tem, acho que, um avanço aí para seguir. O que a gente procura utilizar, sim, é uma linguagem neutra, mas eu não garanto que isso está em 100% das comunicações. Então, é uma preocupação, mas, de novo, acho que ainda é uma temática bastante complexa para você adotar, sei lá, uma linha e uma filosofia.
Então, eu não tenho uma resposta aí definitiva ainda para esse tema. A gente tem trabalhado, discute isso, em muitas das comunicações isso está presente, mas não em 100%. Excelente. Eu acho que não tem uma pressão, Ana, assim, ainda. Eu acho que eles entendem que, como corporativo, a gente acaba abrangindo todos, né? E aí esse todos, ele abrange todos. No escrito. No falado, a gente costuma, né, nas rodas de conversa, nos workshops, utilizar o todes. Muitos dos nossos VPs também, ao falar, utilizam o todes. E eu estou dizendo de especialmente a galera 50 a mais, porque a gente já teve essa discussão, mas porque as pessoas mais velhas não nos respeitam. Não, né? E teve muito bom um encontro que uma pessoa 50 a mais, 60 a mais. Se eu respeito todos, né? Eu gostaria que vocês também me respeitassem, porque eu não sou essa pessoa que não usa os pronomes. Então, eu acho que no escrito, né? E a Margarete também cuida de comunicação. Gente, minha chefe tem um monte de coisa aqui dentro. Ela também cuida de comunicação. A gente tem tido um cuidado maior, mas no dizer, no falar, no que é mais informal, digamos, até num e-mail ali, a galera tem utilizado uma linguagem mais informal e até agora está tudo bem. Legal. Normalmente também estou usando essa linha e principalmente em tentar trocar, né? Por exemplo, falar pessoas, não falar exatamente para poder substituir, tentar ser o Isso. mais neutro possível, né? Dentro de qualquer um deles, mas é isso. Eu acho também, eu concordo completamente com o que vocês falaram, mas adorei ouvir também a opinião de vocês, porque realmente é um lugar muito delicado. É só dar uma olhada nas redes que a gente vê como está, né, uma questão muito delicada. Eu agradeço muito e eu fico à disposição para próximos debates aqui, gente. Obrigada. Bem, gente, eu quero agradecer imensamente a Margarete e a Thaís por tanta generosidade com este time, com esse grupo. Foram 20 minutos de apresentação, quase 40 aí, respondendo perguntas de forma aberta, com o coração assim livre, leve e solto para nos receber. Muita gratidão mesmo. Liliane, que fez a ponte também, um grande abraço. Sejam muito bem-vindas ao clube. De verdade é tudo nosso. Todas as pessoas que vocês veem aqui, as carinhas, é tudo nosso, não é a representatividade de uma pessoa, é nós. Então, para a gente terminar no horário, um abraço imenso a todo mundo. E é isso, gente. Muito obrigada. Obrigada aí pela oportunidade. Obrigada, gente. Os contatos estão no chat. Um beijão. Tchau, tchau. Beijo, Tchau. tchau. Obrigado. Parabéns, Laura.